Olá! Legislativo participou de debate sobre a redução da maioridade penal. O vereador fiscalizou denúncia em unidade básica de saúde. A audiência vai homenagear os 40 anos do movimento de Emaús. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Câmara. Na última segunda-feira, no auditório da Universidade Católica de Pelotas, aconteceu uma audiência pública proposta pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa, que discutiu a redução da maioridade penal. Aproximar a comunidade pelotense e principalmente discutir junto às autoridades o assunto da redução da maioridade são alguns dos aspectos importantes para o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia e deputado estadual Catarina Palladini. Reconhecendo a necessidade de fazer esse debate a nível de Estado, ouvir a sociedade gaúcha, compreendemos ainda que essa pauta não seja instrumento de debate na Assembleia Legislativa, era importante materializar o que a sociedade gaúcha pensa com relação à redução da maioridade penal. Se coloca extremamente oportuno porque ainda esse mês foi aprovado na comissão, na Câmara dos Deputados, a aprovação já da redução no que tange a questão de 18 para 16 anos. Agora, é um debate simplista, raso, a gente compreende que deve ser aprofundado. Tantos outros países que já aventaram essa possibilidade estão voltando atrás e me parece que o Brasil está entrando na contramão do desenvolvimento, porque se as grandes potências, por exemplo, nos Estados Unidos apenas 2 estados da federação mantêm a redução da maioridade penal. Os outros estados são 55, então 53 voltaram atrás nesse entendimento. Já para o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, vereador Tenente Bruno, que apresenta dados das últimas pesquisas realizadas sobre o tema, também é necessário que a população entenda as possíveis alterações na legislação no Brasil. Nós já podemos perceber que as pesquisas apontam aqui no Rio Grande do Sul, 84% das pessoas são favoráveis à redução da maioridade penal. Mas na verdade isso precisa ser debatido, porque às vezes na emoção as pessoas querem rapidamente uma solução para o problema e a solução mais fácil é criminalizar. Então, na verdade, a gente tem que ver o seguinte, é o ideal, quais são as consequências disso, porque depois que mudar, não dá para voltar atrás mais, vai ficar pior do que ficaria hoje. Então, a gente precisa debater, precisa evoluir nesse conhecimento, realmente esclarecer as pessoas e as audiências públicas. Pelo que a gente percebe lá na Câmara de Vereadores, elas têm um papel importante que elas ajudam a esclarecer as temáticas, propiciar que as pessoas do senso comum, da população, possam vir ao encontro das audiências e participar dos debates, esclarecer as suas dúvidas e também, a partir dos argumentos, formar a sua própria opinião. Marcelo Moura, professor de Direito da Universidade Católica de Pelotas, convidado para fazer parte da mesa debatedora, comenta algumas mudanças que vão ser ocasionadas na sociedade e menciona também sobre o silenciamento das universidades nas discussões do tema. Entendo que trazer esse debate, essa audiência pública da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa é fundamental. Esse é um espaço, o espaço da universidade, onde a gente assume um compromisso com a produção de um conhecimento científico com certa objetividade, que eu acho que é fundamental para esse debate em especial. Infelizmente, no Brasil, o tema tem sido objeto de diálogo entre setores, excluindo as universidades desse debate fundamental. Ou seja, nós estamos ou em silêncio ou silenciados e temos que dar a nossa contribuição para desmascarar todo um conjunto de falácias em torno dessa proposta de emenda constitucional, que é a emenda constitucional número 171, que propõe uma redução do limite que define a maioridade penal como solução para o problema da violência envolvendo a infância e a juventude no Brasil. Para o presidente da Câmara, Ademar Ornel, é preciso refletir sobre os prós e contras que acompanham o tema. Primeiramente, é um tema que exige uma certa reflexão bastante, não só do nosso papel como rede social, nosso papel como academia, porque às vezes a gente se encanta muito com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente estuda, e se esquece de ouvir o clamor do povo, aquilo que está sentindo o povo. E nós não podemos fechar os olhos para as pesquisas, para as enquetes que aí demonstram hoje um certo favorecimento à redução da maioridade. E, não obstante, eu se me posicionar ao contrário,
e não achar que isso não vai resolver o problema da criminalidade do país. Mas temos que hoje analisar que o grande problema da criminalidade desse país é a falta de políticas sociais. O Estado hoje perde para o crime organizado. Hoje, quando o Estado não alcança o remédio para a banho da criança, quando a criança sentia fome, quem dá esse remédio, quem dá a sacola econômica é o crime organizado. E por isso faz uma cooptação sobre as crianças. Agora, tu querer botar essas crianças no presídio, tu quer querer punir as crianças duas vezes. Já são punidas pela falta de polícia social, serão punidas também pela prisão. Então é punir duas vezes uma mesma pessoa que já é vítima. Aconteceu pela primeira vez um casamento coletivo, promovido pelo Ministério Leões de Judá, na Associação Rural de Pelotas. O parlamento foi parceiro do evento. Reunidos para atestar em nome da lei e de Deus o que já acontecia no cotidiano, ao todo 5 casais realizaram a cerimônia religiosa. E para 3 deles, o momento também foi para o registro civil. Para a pastora Elaine Rodrigues, a aceitação da comunidade foi positiva. E momentos como esse são importantes para resgatar o valor da família. Acho que é um ato que hoje em dia está perdendo um pouco o valor, né? Através de divórcios, de tantas coisas que têm acontecido. Então essa cerimônia é muito importante. Para os casais que tiveram a união sacramentada, a emoção fica estampada no olhar, por se tratar de um momento muito esperado. É o caso de Osmar e Eva Dutra, que não esconderam a satisfação. É o momento mais feliz da minha vida, é esse. Para ti, Osmar, o que representa esse momento? Oi, não tem nem palavra. É um sonho que Deus realizou, que nós tínhamos esse sonho, entendeu? Muitos anos e Deus realizou hoje, em nome de Jesus. O presidente da casa, vereador Ademar Ornel, se fez presente na solenidade e destacou a importância de eventos como esse. É uma ação interessante, importante, de fortalecimento dos laços familiares, da família em si. E a família é a célula base da sociedade. Então nós, todas as vezes, ações que vêm nesse sentido, nessa direção, de fortalecer essa célula que é a família, de fortalecer a relação das pessoas em termos de amor e na bênção de Deus, o Legislativo está do lado. A Comissão de Saúde, presidida pelo vereador Marcos Cunha, esteve fazendo vistorias na UBS Virgílio Costa, localizada em um prédio temporário. A UBS Virgílio Costa, do bairro Fragata, está desde novembro do ano passado em instalações provisórias, sob a justificativa que a unidade definitiva entraria em reforma. O vereador Marcos Cunha, juntamente com a Comissão de Saúde, esteve visitando os 2 imóveis. O grupo constatou as condições atuais da casa que hoje abriga a UBS. Vários problemas foram constatados, como a infiltração nos forros e a falta de um lugar apropriado para os medicamentos. A gente vê algumas questões que são para além da provisoriedade da UBS local. Não temos aqui o autoclave, por exemplo. É gravíssimo, já temos dito isso. Uma unidade sem autoclave não pode fazer esterilização de materiais. Como é que vai atender a população sem poder fazer esterilização de materiais? Então nós vamos fazer um pedido para que a Secretaria providencie a compra de um autoclave para essa unidade básica. Outra questão importantíssima aqui, nós temos uma improvisação no local da farmácia, isso é grave também. Os medicamentos que são submetidos a temperatura de 33 graus, acima de 33 graus, eles perdem o princípio ativo. Nós vimos o que aqui? Uma brasilite, né, e os medicamentos ali expostos a uma situação de calor intenso. Além disso, a unidade não dispõe mais de tratamento odontológico, pela redução do espaço no prédio. E o prejuízo ao atendimento, pela falta de estrutura física, não para por aí. Nós temos também um problema que, como é uma improvisação, nós precisaríamos de uma cobertura, porque nos dias de chuva, e chove muitos dias em Pelotas, nos dias de chuva, para ir até a pediatria, as crianças têm que caminhar na chuva. Então não é aceitável isso, nós temos que colocar uma cobertura que pelo menos protegesse as crianças quando elas fossem para a sala da pediatria, pudessem ir por uma cobertura que evitasse a chuva. Os servidores da UBS também sofrem com os problemas observados pela Comissão de Saúde. A enfermeira Fernanda Espíndola conversou com a nossa equipe e reforçou as medidas que considera mais urgentes. A gente necessita de uma aba, porque chove, a gente tem que transferir lá para o outro, passar para o outro lado se molha. Também nós necessitamos de pia nos consultórios, que não temos, né? Um autoclave, nós no momento só temos estufa. A Comissão de Saúde, após a vistoria no prédio em atividade, visitou a unidade desativada. Foi averiguado que a reforma ainda não começou, mesmo depois de 8 meses após a mudança.
Confira no próximo bloco a audiência pública que vai homenagear os 40 anos do movimento de Emaús. Nós já voltamos. Fique conosco. Existem crianças que a ACD ainda não consegue atender. Para ajudar, ligue 3382-2200. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar sobre serviços itinerantes e mutirões. E com ele é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. O registro de nascimento é grátis e é um direito que dá direitos. Governo Federal, Brasil, um país de todos. Chocolate quente, picolé no verão. Está contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ver um namorado, assistir um show, comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai, banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. No quadro A Cidade Reclama de hoje, o repórter Marrone Silva vai nos mostrar os problemas da rua Santo Michelon. Aqui no Fragata, considerado o maior bairro da cidade, os moradores estão sem esperança e perspectiva de melhorias, devido às más condições em que o local se encontra. Dona Aide Soares é moradora da localidade há mais de 30 anos e relata que os buracos são verdadeiras crateras e que prejudicam o trânsito de veículos que circulam pelo bairro. Prejudica muito. Seguido, tem gente aí com carro estragado aí. E passa muito carro pesado, aqui os caminhões estragam muito essa rua também. Porque eles estão vendo que ela é uma ruazinha pequena e não podia, pois é perto ali o asfalto. E é só umas 3 quadras. Isso dá, não evolui, não vai levar o gasto demais. É pouco gasto aí. Se ele fizesse isso por nós antes dele encerrar o mandato dele, eu ficaria muito grata. Já este outro morador destaca que o poder público não tomou nenhuma medida para solucionar os problemas. Essa rua está sempre inutilizada, a esquina lá, eles drenaram a água toda para a esquina, não trocam os tubos que está quebrado e a água fica empoçada com esgoto dentro da minha casa e dos outros moradores. Reforça ainda
que a população não consegue sair das residências em virtude das chuvas e alagamentos. Teve que sair de pé descalço, porque a água toma conta da rua toda, do JB até a esquina lá. E a falta de tubo, que o próprio caminhão da prefeitura quebrou os tubos aqui, o caminhão do lixo, e eles não trocam nessa esquina. Se você tem problemas na rua ou no bairro onde mora, ligue para a redação da TV Câmara, 3222-1150. Nossa equipe vai até você. Confira agora os principais temas abordados pelos parlamentares na sessão plenária desta quarta-feira. O vereador Ricardo Santos falou sobre a discussão acerca do Plano Municipal de Educação, na parte relativa à discriminação. Segundo o parlamentar, debater com os diferentes segmentos da sociedade é fundamental, já que a Casa do Povo não é apenas uma instância burocrática para assinar papéis. Além disso, o parlamentar ressaltou que a Câmara Pelotense foi um exemplo de consenso em um debate tão polêmico, envolvendo evangélicos e comunidade LGBT, e quem ganha com isso é a população. O vereador Marcos Ferreira destacou a importância de se debater o Plano Municipal de Educação. Segundo Marcola, definir a forma com que o sistema educativo vai atuar é equivalente a definir o futuro da sociedade. O parlamentar ressaltou ainda que, para que os debates aconteçam de forma satisfatória, os políticos não podem fugir por medo de represália. O vereador Rafael Amaral diz que considera todo o debate importante, mas ressaltou que esperava que, assim como a questão de gênero, outros temas importantes gerassem discussões, como o salário dos professores e a situação dos alunos. Segundo o parlamentar, se existe alguém que deve ser priorizado no plano, é a criança. O vereador Ademar Ornel disse que na manhã de hoje um grande desafio foi vencido, ao elaborar uma emenda que contemplasse a maior parte possível da sociedade, ao tratar de preconceito. Para Ornel, nesse processo não há vencido e nem vencedores, já que o plano é de todos. O vereador Ivan Duarte admitiu que, através das discussões trazidas por representantes da causa LGBT, ficou claro para ele que a discussão de orientação sexual e gênero precisa ser especificada na educação, já que o Brasil é um país em que todos os anos gays morrem pelo simples motivo de serem gays. Para Ivan, afirmar que a discussão pode incitar a homossexualidade é uma ignorância. E o Plano Municipal de Educação voltou a ser pauta dos vereadores nas atividades legislativas de hoje. O dia começou movimentado. Primeiramente, aconteceu uma reunião no plenarinho com representantes da comunidade LGBT, onde foi defendida a emenda proposta pelo vereador Ricardo Santos, que visava incluir a discussão sobre gênero nas escolas. Na sala de aula, e muitas vezes o educador não está apto a acompanhar, né, esse LGBT, né? Então muitas vezes a evasão escolar, o bullying na escola, e eu acho que tu tem que pensar a política, e eu como um representante político, a educação num todo, né? A cidade num todo, a sociedade num todo, que todos consigam conviver harmonicamente. Essa é a nossa situação aqui, a nossa posição com essa emenda. A gente apresentou os dados que os LGBTs cometem suicídio 5 vezes mais do que os jovens heterossexuais cisgêneros. A gente apresentou o dado que também, segundo o Grupo Gay da Bahia, baseado nos dados da polícia, um LGBT é assassinado por dia no Brasil. Esses dados reforçam que a discriminação de gênero e a discriminação por orientação sexual, ela existe e ela tem que ser combatida na prática e nas escolas, porque é um dos primeiros momentos que a discriminação pode ser discutida e pode ser revertida para uma adequação mais inclusiva e mais educacional na forma de conseguir que a sociedade supere todos esses preconceitos. O promotor público Paulo Charqueiro participou da discussão e relatou que o combate ao preconceito já é um conteúdo obrigatório no plano de educação, porém não aparece de forma explícita. A verdade é assim, a emenda ela deixa clara uma das estratégias do plano, que era evitar qualquer tipo de discriminação. Né? Quando tu evitas qualquer tipo de discriminação, aí está incluído raça, cor, sexo ou gênero, como se queira. Então, a emenda apenas torna clara, né? Explicita este tipo de discriminação. Na verdade, o plano procura evitar é que esses temas que tentem impedir qualquer tipo de discriminação, eles também sejam debatidos e discutidos nas escolas.
A partir daí, então, nós começamos a cultivar uma cultura da paz, de não discriminar qualquer pessoa, seja em função da cor, seja da opção sexual que ela tiver. Logo após, membros de igrejas evangélicas tiveram a oportunidade de se manifestar, onde apresentaram posição contrária à emenda. Porém, após um amplo debate, houve a contribuição do promotor e a intermediação do Poder Legislativo. Então foi proposta a inclusão do item liberdade social e religiosa no projeto. A mesma foi acatada pelo vereador Ricardo Santos e teve a aceitação de ambas as partes. Então nós estávamos ouvindo, avaliando, né, e tomando algumas posições que, na verdade, nós não... Acabou ficando definido, foi um consenso, não de derrubar a emenda, mas de acrescentar apenas alguns detalhes que não ferem em nada, né, ao outro lado, mas ao mesmo tempo nos trazem um amparo naquilo que entendemos na nossa defesa, como nossa postura como pais, como educadores nos nossos lares, nos nossos filhos. Além desta, mais 17 emendas foram apresentadas pelos parlamentares. A casa conseguiu buscar um entendimento difícil entre partes antagônicas, que permitiu que todas as partes tivessem sua inclusão respeitada, suas posições respeitadas no próximo decênio da educação. Então eu penso que está bem, foi positivo o entendimento, foi positivo o debate, inclusive construtivo, abrindo então uma página boa para Pelotas, que elas dão um exemplo de entendimento em relação às demais câmaras, em relação até para a Assembleia Legislativa. Você acredita que o maior desafio tenha sido superar a questão de gênero e construir essa proposta de consenso? Eu penso que esse foi o principal desafio que nós tivemos aqui, já desde ontem a gente já vinha discutindo, mas aquilo que nós tínhamos falado na frase de Fernando Sabino, que se não terminou é porque não chegou ao fim ainda. Então, quando chegou ao fim, chegou em cima do entendimento positivo e foi bom para todos. Daqui a pouco acontece no plenário da Casa uma audiência pública proposta pelo vereador Viana, que vai homenagear os 40 anos de Emaús em Pelotas. E a repórter Jéssica Bars produziu uma matéria que fala sobre esse movimento. São 40 anos de história, de evangelização e de mudança na vida de milhares de pessoas que já passaram pelos diferentes lugares que sediaram os cursos de Emaús. O primeiro deles foi realizado no Laranjal e agora é um cenáculo que acolhe todos esses jovens. O movimento de Emaús surgiu há 4 décadas em Pelotas. Monsenhor Calazans foi o fundador do curso destinado a jovens a partir de 18 anos. São realizados 4 cursos anualmente, 2 destinados ao público feminino e a outra metade ao público masculino. O Emaús, ele como é um movimento de igreja católico, né, cristão, ele não pode deixar a caridade de lado, assim, né? A caridade entendida em 2 sentidos, assim, o sentido da caridade cotidiana que a gente faz, né? Caridade nada mais é do que amor, o amor que se tem no trato com as pessoas, né? Tentar não, na vida profissional mesmo, não passar por cima de ninguém, né? Uma atitude de respeito profundo pelo outro, assim, eu acho que isso o Emaús prega bastante também. Sempre que o Emaús é chamado, também participa de atividades em instituições, né, especiais em Pelotas. A gente já, nesse final de semana passado, agora, a gente participou de uma festa junina promoveu uma festa junina pro Serenep e pro DUB, né? Escolas que precisam muito também. Emaús é uma grande família. Com certeza é uma grande família, né? Uma família com mais de 500 membros em Pelotas hoje. E pelo papel que exerce na sociedade, levando através dos jovens valores humanos e cristãos, o Legislativo pelotense presta uma homenagem a este movimento. O Emaús é um curso de valores humanos e cristãos, né? Se verifica que pelos valores humanos se chega aos valores cristãos. A nossa vida vai se fazendo aonde nós vamos nos inserindo. E o Emaús quer isso, que o jovem se insira na comunidade, né? Que ele seja um líder comunitário, seja nas paróquias, seja em movimentos, seja no trabalho, no estudo, na família, em todo o campo de ação que o homem, né, tem para atuar. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã com mais informações do Legislativo Pelotense. Obrigada pela audiência e até lá. Tchau, tchau.